adorando o Senhor no dia do Senhor ou no dia que Ele estabeleceu para isso. Meus irmãos, eu não sei se vocês já pensaram, mas eu acho que possivelmente nós ainda não pensamos, né? Não nos propomos a meditar sobre essa possibilidade. Mas vocês já pensaram em um mundo onde os 7 dias da semana são ocupados ininterruptamente pelos afazeres, pelos trabalhos, sem a possibilidade de um descanso? Já pararam para considerar na hipótese de uma vida onde não há um espaço para o repouso, para o refrigério, a não ser de fato, os momentos da noite, mas uma vida de trabalho ininterrupto, sem descanso, sem nenhum tipo de oferta, de possibilidade de pausa. Não sei se os irmãos já pararam para pensar, por exemplo, nessa hipótese de uma vida sem a esperança de ter um dia de descanso ou de refrigério. Desde que Deus criou a terra, existe um princípio que o Senhor estabeleceu, que é exatamente um dia de descanso, após, ou, como no nosso caso, depois da ressurreição, antes, dos dias de trabalho. Mas no mundo pagão, esse dia de descanso não existe. No mundo pagão, onde o Senhor é ignorado, esse princípio do repouso, ele é completamente extirpado. E as pessoas então entram numa cultura onde elas vivem para o trabalho e o trabalho é a razão de suas vidas. Num mundo onde, de fato, a única esperança que se possui é a esperança do próprio trabalho e da própria fadiga, porque não há outra. Talvez você diga, mas pastor, isso não existe. Existiu no passado e existe no presente. Os irmãos depois podem perguntar ao presbítero Marcelo, ele que é oriental, ele conhece bem um pouco da cultura do Oriente e sabe que no país dele, o propósito da vida resume-se ao trabalho e à produção. As metas são metas que envolvem o resultado de um trabalho. Quando estas não são atingidas, então perde-se a esperança de viver. Não é à toa que o Oriente, e de forma específica o Japão, é um dos países que tem o maior índice de suicídio. E a causa desse suicídio não é outra senão a falta da esperança. Não por uma desilusão, não por um acidente sofrido, mas simplesmente porque a pessoa entendeu que não conseguiu cumprir o dever que lhe foi dado, e o dever era trabalhar e produzir. Nós podemos viver dessa forma também. E para nós ainda é muito mais perigoso o conceito de viver sem um dia de descanso, porque nós temos da palavra o princípio estabelecido, e bem ou mal, nosso país tem uma fundação onde esse princípio foi perpetuado nas suas leis civis. A ideia de férias, a ideia de um dia entre 7 para se descansar, não foi concebida pelos gestores gentis e amáveis, mas é de fato um fruto do Evangelho, perpetuando-se ainda que em meio a corações completamente mundanos. O Senhor Deus, bondosamente, desde a criação, estabeleceu esse santo dia, um dia de descanso. Mas eu não sei se os irmãos também já se perguntaram, além do que eu comentei antes, por que Deus estabelece um dia de descanso quando não havia cansaço?
A Bíblia nos diz em Gênesis 2:3 que Deus terminou as suas obras em 6 dias e descansou no 7º, sendo que ele também não se cansa. Só que somado a isso, só teremos cansaço depois da queda, quando o Senhor Deus, estabelecendo a disciplina para Adão e Eva, Deus disse que ele iria comer do suor do seu fruto, do suor do seu trabalho, isso seria penoso, ele teria cansaços, ele teria fadiga. Então, por que razão um dia para o descanso é estabelecido antes do próprio cansaço existir? Não é uma coisa assim intrigante? Alguém vai dizer, não, porque Deus já sabia que teria queda. É verdade, mas diversas outras coisas foram estabelecidas depois da queda para remediar a situação com a misericórdia divina. Mas nesse caso, não é porque o Senhor sabia que teria queda. É porque o descanso do 7º dia, ou do dia do Senhor, que é o nosso dia, hoje em Cristo, ele está relacionado a uma coisa chamada comunhão, encontro, viver junto. O dia do Senhor está relacionado, intimamente ligado ao jardim do Éden. Mas pense comigo, veja se não parece uma redundância. Deus criou a terra, tudo estava novinho, cheio de flores, tudo maravilhoso. Por que razão você precisa ter um jardim se a terra já era um jardim? E com uma localização geográfica estabelecida, vai ser nesse lugar, tendo fronteiras. Daqui para lá não é jardim, mas daqui para cá é jardim. É o que diz o capítulo 2 do livro de Gênesis. Ora, a razão é simples. Aquele jardim, em meio a um grande jardim que era a terra, ele era a igreja, ele era um protótipo daquilo que nós somos hoje, nos ajuntando num único lugar consagrado e dedicado para o louvor do Senhor e o encontro dele com o seu povo. É por isso que quando Adão e Eva pecaram, o Senhor os expulsou da sua igreja, da sua casa, do seu templo. E é por isso que agora Adão e Eva e todos os seus filhos, como nós, que somos seus descendentes, encontramos grandes dificuldades para descansar. Apesar de termos a necessidade, nós temos grande dificuldade para descansar, apesar da própria necessidade. O dia do Senhor tem sido gradativamente esquecido. E não pense que isso é obra e graça da geração moderna. Não, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que Israel teve altos e baixos, pecou contra o Senhor, e um dos grandes pecados foi o esquecer-se do dia do Senhor. Então, isso não é algo próprio da nossa geração ou desse momento evangélico dos nossos dias. Não. O dia do Senhor sempre foi um mandamento extremamente atacado por Satanás e encontrou colaboração da própria igreja para que este dia seja gradativamente modificado, esquecido, ultrajado e assim por diante. Mas olhando objetivamente a nosso momento atual, nós encontramos dificuldades. Quando se fala do dia do Senhor dentro da igreja, é encontrado dificuldades de se amar esse dia, de se guardar esse dia. É encontrado inclusive dificuldades sobre até mesmo os pecados que quebram esse dia.
tal é a distância que está sendo colocada entre este mandamento e o povo de Deus. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Uma das maiores e das mais comuns reclamações de todas as pessoas, crentes e descrentes, é a falta do tempo. Os pastores também reclamam de falta de tempo. Todo mundo tem falta de tempo. Falta tempo para a família, falta tempo para os estudos, falta tempo para o trabalho, ainda que trabalhe, né? Falta tempo para o lazer. Os crentes reclamam, falta tempo para se dedicar ao Senhor, aí cultivam aquela ilusão de que na aposentadoria farão isso, né? Todo mundo reclama de falta de tempo. Agora, observe o contraste. Deus proveu um dia para tudo isso. Para o descanso, para dedicar-se ao Senhor. Um dia que nós podemos meditar sobre as obras do Senhor, como temos servido. Um dia que serve para os maridos pensarem diante de Deus e na pessoa de Deus, como eles têm atuado como maridos. Um dia em que as mulheres podem meditar se elas têm de fato, com a graça divina, imitado a igreja no servir ao Senhor. Mas nós não queremos esse dia. Veja, falta tempo, é provido um tempo para cultuar, descansar, para estudar a palavra, meditar sobre como temos agido, mas nós não queremos esse dia. Percebe que não é apenas uma questão de atividade, mas tem uma coisinha dentro de nós, no coração. Tem algo um pouco maior do que o mero acúmulo de atividades. Tem um negocinho chamado adoração. Graciosamente, Deus proveu esse remédio, esse dia maravilhoso, esse remédio para tratar dessa frustração, entre aspas, moderna, né, da falta de tempo. Um dia em 7 para ser aproveitado em meio à graça divina. Um dia em 7, ou seja, Deus estabeleceu ritmos de trabalho, ritmos de estudo, ritmos de lazer, ritmos de encontro familiar. Um dia para a alma, para o descansar de todas estas coisas na própria pessoa de Deus, um dia para deixarmos o mundo e começarmos a olhar mais para a nossa vida por vir o reino dos céus. Mas infelizmente, muitos de nós não queremos esse remédio para essa frustração. Por quê? Porque precisa abrir mão de algumas coisas. E por isso que eu disse que a questão toda não é a falta de tempo, nem o acúmulo de atividades. Mas é de fato o que adoramos, quem adoramos, a quem queremos nos dedicar. E isso tem nos impedido de crescer espiritualmente, tem nos impedido de crescer em santidade, no cumprimento deste santo mandamento. Eu vou expor o mandamento abordando 4 questões que o texto coloca para nós. E peço que no futuro orem, porque eu estou com um projeto de pregar cantares entre os mandamentos, porque isso aqui fala de relacionamento, e o melhor livro que trate de relacionamento é Cantares. Mas é um desafio. Eu preciso ainda me munir para dar conta desta tarefa. Mas voltemos para o mandamento. O mandamento é exposto em 4 partes. A exigência, como devemos santificá-lo, o que ele proíbe, uma razão anexa ao mandamento. Concluirei então com aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a exigência. Então, o verso de número 9 diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, essa é a exigência.
Deus estabelece então os limites das nossas atividades. Deus estabelece então a ordem para que nós nos organizemos dentro desse ritmo, dentro dessa toada. Um dia para Ele, 6 para os nossos afazeres, que incluem todas as coisas: o trabalho, a diversão, a visitação entre amigos, familiares e assim por diante. O que não é impedido no dia do Senhor, eu tentarei abordar isso. Então, a ordem é um dia inteiro em cada 7. Deve ser guardado ou santificado para o Senhor. Um dia inteiro, essa é a ordem do Senhor. Essa é a exigência. Então, é um dia inteiro em meio a 7. Não é meio-dia, não é 12 horas, são 24 horas separadas de uma semana, não é? Um único dia dedicado apenas ao Senhor nosso Deus. No Antigo Testamento, essa exigência, e aqui eu preciso explicar, que na sua Bíblia tem uma palavra chamada sábado. No Antigo Testamento, o dia do descanso era o 7º. Não existia a palavra sábado como dia de semana. A palavra sábado para um dia de semana, isso é um acréscimo latino, isso é do calendário latino. No Antigo Testamento não existe essa palavra para um dia da semana. Os dias da semana eram o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º e o 7º. A palavra sábado, ela significa descanso. O sábado, na Escritura, é o descanso. Então, o Senhor disse: lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o dia, o 7, ou seja, mas o dia do descanso é o descanso do Senhor. Versos 9 e 10. Teu Deus. Esse dia, então, era o dia no Antigo Testamento que apontava para a criação, que era a sua fundação, como eu já expliquei. E esse dia dirigia-se para um descanso que ainda seria cumprido, de algum modo, na pessoa do Redentor. Como já vimos, o descanso não era apenas físico, mas também envolvia uma questão da adoração. Observe a ênfase no verso 10, quando diz assim: mas o dia do descanso é o descanso do Senhor. Não é o descanso das cargas, dos trabalhos. Eu estou lendo descanso em vez de sábado, tá? É o descanso do Senhor teu Deus. Então, o Senhor está provendo uma lei que dirigia a organização do tempo e das atividades e estabelecia, então, um dia para que os homens descansem no Senhor dos seus afazeres e, ao mesmo tempo, alimente um descanso vindouro para as suas almas. Esse descanso vindouro, ele, então, cumpriu-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu vou abordar mais adiante isso. E então, desde a ressurreição de Cristo até o fim deste mundo, esse dia mudou do 7º para o 1º, mas o princípio é o mesmo, 1 em 7. Mudou do 7º para o 1º, e é chamado então o dia do Senhor, no Novo Testamento, ou o sábado cristão, como é encontrado na literatura cristã não bíblica. Então, essa é a lei. Um dia em 7 para descansar no Senhor dos afazeres vindouros, dos afazeres físicos. No caso do Antigo Testamento, aguardando um descanso da alma, que seria trazido na pessoa do Redentor. O que no nosso caso é o descanso dos afazeres e uma celebração do descanso que já temos em Cristo, por isso a mudança do dia. Talvez você pergunte, como nós vamos guardar esse dia? Então o texto também traz a continuação no verso 10, ele diz: não farás nenhum trabalho. E note que Deus está falando aqui e se importando com homens, com mulheres, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Note que Deus também está se importando com os escravos, os funcionários, servos e servas. E observe que Deus também alcança os animais, nem o teu animal. E depois o Senhor também alcança forasteiros.
pessoas que não eram da família, mas que estavam hospedados naquele momento na casa de um judeu ou na casa de um crente, como é o nosso caso. Então, como é que santifica-se o dia do Senhor? O nosso catecismo, na pergunta 117, responde essa pergunta dizendo o seguinte, que o dia do Senhor deve ser santificado por nós, não apenas nos abstendo dos afazeres comuns e lícitos nos outros dias, mas ele também é santificado por nós quando nós nos afastamos de tudo aquilo que sempre foi pecaminoso. De tudo aquilo que sempre foi pecaminoso, ou seja, algo que feito em qualquer outro dia, ele é pecaminoso. Eu vou dar um exemplo. Falar mal de alguém cansa? Não. Mas a Escritura diz que isso é pecado. Então, isso é um exemplo. Então, eu santifico este dia exatamente averiguando, lutando contra tudo aquilo que sempre foi pecaminoso. Não apenas os afazeres comuns, ilícitos nos outros dias, mas aquilo que sempre foi pecaminoso, como o exemplo que eu dei. Santificamos esse dia quando também nos desvencilhamos e dizemos não a todas as ocupações e recreações seculares. Ocupações e recreações seculares, permitidas em outros dias. O trabalho, o comprar, o vender, o negociar e assim por diante, são ocupações boas, lícitas nos outros dias, mas que devem ser retiradas deste santo dia para o guardarmos. Recreações seculares. O que é isso? Existe uma recreação santa? Existe. E existe uma recreação secular? Existe. A secular é pecaminosa? Não e sim. Sim, se for feita no dia do Senhor. Eu vou dar um exemplo. Nos nossos almoços, todo mundo curte amizade, sorri, conversa, as crianças correm. Que tipo de recreação é essa? Ela não é uma recreação secular, ela é uma recreação santa, está entre os crentes, com o propósito de ter comunhão. Quando nossos filhos brigam, o que é que os pais fazem? Ficam birrados? Não. Eles agem como instrutores do Senhor, dizendo, olha, o que aconteceu com vocês é para ensinar a presença do pecado mesmo entre irmãos. Como é que nós lidamos com o pecado? Mateus nos ensina. O que pecou pede e o que foi ofendido perdoa. E o selo de toda essa transação de graças é a comunhão. E aí eles voltam a brincar de novo. O que seria um exemplo de uma diversão secular? Você sai de férias. E nas suas férias tem um dia chamado domingo, que é o primeiro dia da semana. Você tem todo o direito de passar todos os seus dias de férias na praia, no rio, onde você quiser. Isso é uma atividade secular. Mesmo que eu esteja entre crentes, sim, porque o propósito dela não é a comunhão, é o refrigério. Ainda com quem você vá, você tem a comunhão. Entende? Então, naquele dia, no dia do Senhor, o seu dever é, ainda estando na praia, não ir a ela. Nós não fazemos jejum de comida? Essa abstenção de um lazer como este é um jejum do lazer, a fim de nos consagrar ao prazer que existe em Deus e que nós queremos provar. Entende a diferença de um e outro? Não vai ter uma plaquinha dizendo parque aquático cristão. Ah, aqui pode porque é cristão. Parque aquático secular. Não vai ter isso. Nós, na nossa liberdade cristã e no discernimento que temos recebido do Senhor, nós vamos saber quando estamos no momento aonde, mesmo fazendo alguma coisa de brincadeira, mas estamos com a mente no Senhor, e o momento quando, não é que não estamos com a mente no Senhor, mas o propósito é
é diferente. Então, as recreações seculares, elas devem ser retiradas do nosso dia, para que o nosso deleite seja completamente em Deus e no seu povo. E esse dia deve ser vivido por nós com exercícios públicos e privados de culto ao Senhor. Um desses exercícios é esse que estamos fazendo. Obras de misericórdia, não é? Havendo uma preparação prévia e diligente por parte de cada crente. É assim que nós santificaremos esse dia ao Senhor. A proibição. O que o Senhor nos proíbe neste mandamento? O Senhor proíbe a omissão, o descuido, a negligência e todo o cansaço profano por obras, palavras, ocupações e recreações seculares. Cansaço profano, pastor? Porque existe um cansaço que não é profano. Se tem um irmão doente, eu vou assisti-lo, fazer comida para ele naquele dia, eu vou fazer uma limpeza na casa dele naquele dia, que é o dia do Senhor, e ele está doente, eu vou me cansar, eu não sou um anjo. Tenho o corpo, eu vou me cansar, mas tal cansaço não é profano, porque ele é oriundo de uma obra de misericórdia. Tem a diferença de um cansaço não profano para um cansaço profano? Mas pastor, eu vou cortar a minha grama. Você pode fazer isso outro dia? Posso. Não, mas eu vou fazer no dia do Senhor, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Isso é profanar o dia do Senhor. E tal cansaço profana o dia do Senhor. Porque ele não é um cansaço proveniente de uma atividade santa. Mas há pecado em cortar a grama? Não. Mas há pecado em cortar a grama no dia do Senhor. Entende a diferença de assistir alguém e não assistir? Conforme Neemias capítulo 13, os versos de 15 a 18, o comércio é proibido no dia do Senhor. O Senhor puniu Israel por conta disso. Porque Israel estava abrindo as portas de Jerusalém para os comerciantes. E Neemias corajosamente disse, Neemias 13, pode ler depois os versos de 15 a 18, ele estabeleceu o seguinte princípio: na sexta-feira, já que para eles o calendário muda com relação ao nosso, sexta-feira, quando o sol der em tal lugar, as portas serão fechadas. Ou seja, pela sombra eles saberiam o horário exato. As portas de Jerusalém serão fechadas. Qualquer comerciante que entrar na cidade antes desse horário, ele pode dormir na cidade, mas não pode comercializar. Mas qualquer comerciante que chegar após esse horário, ele ficará desprotegido do lado de fora da cidade. E as portas só serão abertas no mesmo horário, no dia seguinte, ou seja, ao final do sábado. Então, a proibição do Senhor é para tudo aquilo que possa, de algum modo, tomar o nosso coração dele, Senhor, neste santo e glorioso dia. Isso inclui trabalho, recreações, atividades comerciais e etc. Em quarto lugar, nós temos a razão anexa. Qual é a razão anexa desse mandamento? Está no verso 8, quando o Senhor disse assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O verbo lembrar aqui está no imperativo. É uma ordem para que nós sejamos constantemente lembrados de santificar esse dia. Mas a pergunta é, por que Deus traria esta razão anexa e não outras, como por exemplo, eu vou disciplinar quem quebrar o meu dia, eu vou punir quem for trabalhar no meu dia? Por que que ele estabelece esta razão anexa? Lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Os irmãos devem lembrar que no começo da pregação eu disse que o dia foi estabelecido antes da existência do cansaço, porque tinha o propósito da comunhão. Deus, na sua infinita misericórdia e graça,
Ele nos conhece e Ele sabe exatamente a nossa tendência de nos esquecermos do seu dia. Deus bondosamente provê um benefício para nos mantermos alertas acerca desse princípio, desse dever. Ele sabe que depois da queda nós somos propensos a esquecer do mandamento. A nossa fragilidade, a nossa fraqueza não está oculta diante daquele que nos ama e quer se relacionar conosco. Por isso, a razão anexa neste mandamento é diferente das outras. A razão é: lembra-te. Eu sou homem e marido e por diversas vezes fui cooperado, ou recebi cooperação pela minha esposa, melhor colocando. Geralmente, quando ela me dava a lista das compras, ela dizia: lembre-se de tal e tal coisa, porque é o que eu preciso com urgência. No começo do casamento, eu achava estranho ela dizer: lembre-se disso. Eu julgava como sendo algo assim. Por que ela está dizendo isso? Ela acha que eu vou esquecer? Qual era o resultado? Eu esquecia. Mas porque ela me ama, ela já previamente me trazia um benefício, me lembrando da minha própria fraqueza de esquecer. Então ela dizia: lembre-se tal coisa e tal coisa, as demais você pode até esquecer, não deve, mas se esquecer não é problema, mas essas são as emergenciais, as urgentes. E eu demorei a entender que isso era um benefício de quem ama. Poupa sofrimento. Eu chegava em casa, esquecia, voltava para comprar, mas tem a reclamação natural, né? O pecador ouve reclamação e aceita com muita alegria, não é? Não. Veja como o Senhor é compassivo. Ele marca um dia para se encontrar conosco. O dia é determinado para esse encontro. O dia é fixo, não vai mudar. Ele é perfeito e nós não. E Ele, então, a fim de cooperar conosco para o cumprimento do dever, Ele estabelece uma razão anexa de amor e diz: lembra-te do dia do Senhor. Que coisa incrível da parte do Senhor. A razão, então, é esta: é a presença de pecado, de falibilidade, de fraqueza em nós. O Senhor, então, está preventivamente, bondosamente, nos alertando sobre isso. Ao mesmo tempo, a palavra lembra-te, ela cumpre também um dever de manter-nos alerta, ou seja, ela cumpre um dever de incomodar as nossas consciências, a fim de que cumpramos a sua palavra. É por isso que o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 5, verso 3, ele diz: olha, os mandamentos não são penosos. Mesmo que sejam ordens, não são penosos, eles são mandamentos de amor. Mandamentos de amor. E a palavra lembra-te também é o escudo do Senhor contra Satanás e os seus instrumentos. Satanás se esforça para apagar de nossas mentes e da igreja do Senhor a glória deste dia, a memória deste dia, o deleite que os crentes experimentam neste dia. Porque se ele conseguir esfriar a nossa devoção ao Senhor quanto a este dia, então agora ele pode introduzir livremente a irreligião e a impiedade, porque os homens estarão agora dispostos a ouvi-lo. Então, essa é a razão anexa. Lembra-te, reconhece a tua fraqueza. Lembra-te, eu sou o teu Deus que te ama. Lembra-te, é o escudo contra o nosso inimigo, Satanás. Por fim, eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar,
Vou do final para o começo na exposição, vou da razão anexa até o final, até o último ponto. Muito se tem falado sobre planejamento nos nossos dias. Existem pessoas profissionais para planejar a vida dos outros, não é? E isso é muito bom. Mas a primeira pessoa que se preocupa com o planejamento do nosso tempo e das nossas ações é o Senhor. Por isso ele disse: lembra-te. Porque não se engane, nós somos pais, nós somos mães, nós somos irmãos. Pessoas importantes vivem conosco. Situações importantes podem surgir, necessidades podem acontecer. Qual é a nossa tendência mais natural? É escolher entre Deus e o nosso marido, Deus e a nossa esposa, Deus e o nosso filho, Deus e o nosso pai. Qual é a nossa tendência mais natural? É escolher Deus, ou o nosso marido, ou a nossa esposa, ou os nossos filhos? Não há ninguém mais preocupado com ordem e planejamento do que o Senhor. E se queremos guardar o santo dia do Senhor, a primeira coisa que temos a fazer é planejar as nossas atividades. E quando eu digo planejar, não é você comprar um planner e dizer o que você vai fazer segunda, terça, quarta e quinta, não. Isso aí é outra questão. O planejar aqui significa determinar quais são as suas prioridades, a quem você serve, a quem você adora. Pastor, eu estou desempregado, surgiu um emprego no domingo, pastor. O que é que eu devo fazer? Todos nós vamos olhar pela ótica passional. Ele vai passar fome, não tem onde morar. O que é que nós vamos dizer? Meu irmão, isso é uma obra de graça. Será que é? Eu ainda não consigo entender. Será que é? Será que Deus não pode nos provar neste mandamento? Está entendendo como a questão não é um planejamento de eu faço isso na segunda, eu faço na terça, mas o planejamento é a quem eu sirvo e o que eu vou fazer para servi-lo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Entendem a questão? Thomas Watson, certa feita, disse o seguinte: quando a tarde do dia de descanso se aproxima, ou se aproximar, isso é um sinal para batermos em retirada. Que retirada? Nossas mentes precisam sair do mundo, deixar a terra. Porque este mesmo sinal que nos convoca a sair do mundo é o mesmo sinal que nos convoca a pensarmos sobre a grande obra de Deus que se aproxima no dia seguinte. A tarde da preparação do dia do Senhor é a mesma coisa em termos, comparando, fazendo uma comparação, é a mesma coisa da preparação do Júnior e da Elô quando afinam e verificam o andamento dos instrumentos. Por quê? Porque o propósito é tocá-los e tocá-los bem. A tarde da preparação é como essa afinação do coração. Cada crente afina sua alma para os deveres do dia do Senhor. Cada crente afina sua alma para se encontrar com o seu amado, com o possuidor de suas almas. Cada crente afina sua alma para amar o Senhor, para deixar o mundo. Então, programe-se. Pense sobre isso. Pense sobre afinar o coração para este santo dia. Pense sobre isso. Em segundo lugar, eu já até mencionei na minha introdução sobre a frustração das reclamações, falta de tempo, para estudo, para tudo.
E as pessoas muitas vezes se perguntam qual é a resposta para esse problema da falta de tempo. Bom, o Senhor Jesus Cristo, não é? O Senhor Deus, na sua palavra, já proveu um remédio, e o remédio é o mandamento. O mandamento. Ou seja, eu tenho um dia que é imutável, que é o dia do descanso, e todos os outros precisam ser preenchidos de forma que não atrapalhem e não alterem aquele dia que é imutável, o dia do descanso. Gloriosamente, esta ânsia que há no coração dos homens de mais tempo para fazer mais coisas, gloriosamente esse remédio de Deus, ele é um remédio que não é acrescente mais tempo ou apenas tire alguma atividade, mas ele é um remédio para a alma, porque só existe verdadeiro descanso no dia do Senhor se este descanso for na graça divina. A ânsia dos homens de terem mais tempo para mais e mais atividades, não se enganem, meus irmãos, é uma luta que o pecador tem naturalmente de se distanciar do Senhor. Porém, é uma desculpa muito honrosa, é uma desculpa muito bela, eu tenho que fazer mais para o bem da minha família, mas no fundo, na alma, tudo o que está se fazendo é para si mesmo e para se manter longe do Senhor. O remédio para essa frustração não é, como eu já disse, elimine isso, elimine aquilo. Sim, é necessário. Não é ter mais tempo, quando eu ficar idoso, eu vou ter tempo de servir o Senhor. Nós conhecemos quantos idosos que agora têm tempo de sobra e fazem o quê? Nada. Por quê? Porque isso é uma questão da alma, isso é uma questão espiritual, isso é uma questão de adoração. Quem tem filhos pequenos, às vezes são iludidos com essa desculpa, por exemplo, quando eu tiver mais tempo, que meus filhos casarem, eu me dedicarei mais à minha esposa. Não, quando os seus filhos forem embora, você não vai se dedicar a ela se não se dedicou antes. Porque você vai sentir falta deles, aí você vai começar a correr atrás deles. Ou de outras coisas, para preencher uma lacuna, um buraco de tempo. Porque esta questão é uma questão da alma, é do coração, é a quem amamos, é a quem adoramos. Por isso que tal frustração não é resolvida com um planejamento meramente, mas com uma decisão de amar o Senhor a qualquer custa. De amar o Senhor a qualquer custa, de encontrar repouso na sua graça oferecida neste santo e glorioso dia. Quando isso é feito, então, o ritmo do trabalho, o ritmo dos estudos, o ritmo das outras atividades, eles vão sendo estabelecidos gradativamente, de uma forma boa e agradável. Em terceiro lugar, o dia do Senhor é um dia que aponta para o nosso encontro final com o Senhor Jesus Cristo. O dia do Senhor é um dia que traz repouso e refrigério a um cansaço que não é sentido nos músculos, mas na alma. O dia do Senhor é o dia que celebra a nossa vitória em Cristo sobre a nossa morte. Você quer uma prova palpável de que você vai ressuscitar? Este é o dia. Você quer uma prova palpável e física, científica de que você está livre dos seus pecados? Este é o dia. Porque este é o dia da ressurreição. Você quer uma prova cabal da vitória de Cristo sobre todo o mal que existe na terra, um dia em que a justiça será feita, Satanás, seus demônios e seus homens maus, todos receberão o seu pagamento pelo mal que fizeram? Este é o dia da ressurreição. Se eu não amo este dia, eu vou ter dificuldades de amar a ressurreição. Este é o dia da ressurreição.
É o dia que celebra o triunfo de Cristo. É o dia que celebra a sua obra que terminou. Lembra que Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º? Jesus fez o mesmo na sua encarnação. Quando é que o trabalho de Cristo para nos salvar termina? Na ressurreição. Paulo diz isso aos Romanos, no capítulo 4, verso 25, ele diz: ele morre para pagar o teu pecado e ele ressuscita para a tua ressurreição. Então, a obra de salvação, ela concluiu-se na ressurreição de Cristo. Esse é o dia em que nós celebramos nossa vitória sobre nossa morte, sobre o pecado em Cristo Jesus. No Salmo 62, Davi, que é o salmista, ele mesmo diz que a alma dele encontra repouso em Deus, na salvação que há no Senhor. Hebreus capítulo 4, os versos 9 e 10 também falam disso. Hebreus diz: olha, vocês têm um descanso, esse descanso não é completo porque ainda não estamos no reino, definido, estabelecido. Há um descanso para o povo de Deus, é o que o texto diz em Hebreus capítulo 4, os versos de 9 a 10, que é exatamente quando nós estivermos completamente livres das tentações de Satanás, do pecado, das fraquezas da carne. Então, este dia, que é o dia da vitória, que é o dia da ressurreição, ele é um lembrete, lembra-te do dia do Senhor, ele é um lembrete constante da nossa vitória em Cristo, da ressurreição em Cristo. Ele é um lembrete constante do reino dos céus, cada vez mais palpável e cada vez mais próximo de nós. Esse é o dia da nossa vitória em Cristo. Talvez você pergunte: pastor, como é que vai ser o dia da ressurreição? Você tem uma demonstração. O mundo é deixado para lá, os crentes se ajuntam e vão viver com Cristo. Nós vamos ser igual os ursinhos carinhosos nas nuvens? Nós fazemos isso hoje? Não. A gente conversa, come, sorri. As crianças experimentam de cuidado, de proteção. Olha que coisa incrível, as crianças experimentam de proteção num mundo caótico, que está caindo aos pedaços por causa do pecado. Este é o dia do Senhor. Um teólogo antigo do século XVIII, chamado B.B. Warfield, ele diz o seguinte, falando sobre a mudança do 7º para o 1º, ele disse assim: a mudança do dia de descanso e culto, não é? Ele diz assim: Cristo levou o sábado do Antigo Testamento consigo para a sepultura e trouxe também consigo o dia do Senhor da sepultura na manhã da ressurreição. Portanto, o descanso que nós experimentamos hoje é sinal e prova cabal de nossa salvação. Se no Antigo Testamento o 7º dia apontava para o descanso vindouro, o 1º aponta para o descanso que já temos em Cristo Jesus. Talvez você, depois de tudo que ouviu, diga assim: pastor, mas eu tenho medo de ser legalista, porque Jesus repreendeu os legalistas. E essa é a minha última aplicação. Como é que nós podemos não cair no pecado do legalismo? Ora, a resposta é simples. A única forma para não cairmos no pecado do legalismo é lembrar do que Jesus disse em Marcos 2:27, quando ele disse: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Eis aqui está quem é maior do que o sábado. Ou seja, a forma de nós não cairmos no legalismo é lembrar que este dia foi feito para nosso deleite na pessoa de Deus e uns com os outros. É lembrar que este dia possui determinações por aquele que é Senhor deste dia, o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, celebre
festeje a sua vitória na pessoa bendita de Cristo. E assim você estará livre de cair no legalismo, festejando a mera ritualidade. Que o Senhor bondosamente seja conosco e nos ajude a guardar este dia com santo temor e tremor.